Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade à nossa aula. Na aula passada, a gente falou sobre os elevadores, né? A questão de subir acelerado e subir desacelerado, freando, né? Então, quando você sobe acelerado, tem aquela sensação de pressionar mais a balança. Aí você tem esse acréscimo aqui, que é o acréscimo devido à inércia, né? Massa vezes aceleração é a inércia do seu corpo. E quando você sobe freando, você tem uma sensação de sair aqui do piso do elevador, né? Por conta da sua inércia. É como se tivesse um carro freando, você tem a tendência de ir para frente. Aqui é o elevador subindo, quando ele freia, você tem a tendência de ir para cima, que era a tendência do movimento. Aí você tem esse negativo aqui, esse decréscimo devido à inércia do seu corpo. Mesma, né, semelhante, né? Mesma coisa não, mas semelhante é você descendo, que aí quando ele desce acelerado, você tem a sensação de estar saindo aqui do piso do elevador, que é o exemplo que eu falei do elevador caindo e você dentro dele, né? Eu não, você dentro dele, né? E quando ele desce e freia, você tem a sensação de pisar mais forte aqui no piso, mais uma vez por conta da inércia. A gente vai fazer exercício disso e eu vou explicar melhor, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polias, plano inclinado e outras coisas. São aplicações das leis de Newton. O que é a polia? Polia é esse sistema aqui com a rodana, um suporte que vai apoiar aqui na polia, né? E ela pode se movimentar livremente, não tem atrito, né? A polia tem uma massa desprezível, enfim. E é o que acontece. Quando você tem uma polia fixa, ela simplesmente transfere a tração de um lado para o outro. Ela transfere a tração, porque isso aqui tem um fio. O fio, na aula passada, a gente falou que toda vez que tiver um fio, a gente vai chamar de T de tração. Fio, corda, cabo, corrente, a gente chama de tração, tá? E aí na polia fixa, você tem a transmissão da tração de um lado para o outro. Então, se eu for olhar aqui separadamente os blocos, o bloco A ele tem o peso de A, e tem um fio aqui que é tração para cima. Então, peso para baixo, tração para cima. O bloco B, eu vou ter o peso de B e vou ter tração para cima também. Essa tração é igual a essa, que é o mesmo fio. Ele só faz transferir de um lado para o outro. Tá bom? Já o caso da polia móvel, o que é uma polia móvel? Essa daqui, ó. Ela não está fixa no teto, não está fixa em nada, né? Então ela é uma polia móvel. A polia móvel, ela divide a carga central ao meio. O que é carga central? O que está no meio dela. Então, o que está no meio dela, ela consegue dividir em duas partes. Uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Por exemplo, vamos olhar esse bloco C aqui. Esse bloco C, ele tem o peso, né? Que é o peso do bloco C. Tá aqui. E aqui tem uma tração, tá? Agora vamos olhar a polia móvel. A polia móvel tem essa tração aqui, só que aqui já é outro fio, já é outro cabo. Então aqui eu vou chamar de telinha, né? Só para diferenciar desse outro T aqui. E aí, como é o mesmo fio, ó, é o mesmo fio, aí você vai ter telinha do lado, telinha do outro. Se esse sistema está em repouso, eu posso dizer que o peso de C é igual a tração, por conta disso aqui, ó. Esse meu sistema aqui. Deixa eu tirar esse meu sistema aqui, tá? O peso vai ser igual à tração desse fio aqui. Já no meu outro sistema, que é esse aqui, a polia eu tenho a tração aqui para baixo, porque é um par ação-reação. A polia puxa o bloco puxa a polia. É ação-reação. Tá aqui.
Já nesse sistema, eu vou ter, ó, a tração nesse fio aqui igual a 2 vezes a tração nesse outro fio aqui. Porque no sistema em equilíbrio, esse aqui age, esses dois reagem. Tá? E como esse T é igual a esse T, eu posso dizer que o peso de C vai ser igual a 2 vezes a tração T', que é essa aqui, T'. Tá? Ou seja, eu posso dizer que o T' é metade do peso. Toda vez que você tiver uma polia móvel, ele sempre vai dividir a carga do meio, né, a carga central, em duas. Metade vai para a parede e metade vai para outra polia. É esse sistema de roldanas que é utilizado, por exemplo, para levantar motores pesados, né, cargas elevadas. Aí você bota uma, duas, três, quatro, N polias. E aí essa progressão aqui é uma progressão geométrica, tá? Você vai ter o quê? Para uma polia, a força vai ser igual, na verdade, a tração vai ser igual a carga dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Tá? Se você tiver, por exemplo, nesse caso aqui, ó, duas polias móveis, aí você vai ter 2 elevado a 2, que é igual a 4. Vai dividir por 2 duas vezes. Ou seja, vai dividir por 4. Tá bom? Então, aqui praticamente a gente responde essas questões. Ó. Dois sistemas estão em equilíbrio e a massa do bloco é 24. A massa do bloco B é 24 quilos. E aí a pergunta é, supondo que os fios das polias sejam ideais, ou seja, sem atrito, com massa desprezível, calcule a massa de A na situação 1 e na situação 2. Na situação 1, que é a letra A, eu tenho que, ó o bloquinho A, eu tenho o peso de A e eu tenho a tração para cima. Peso de A e tração para cima. Aí essa tração vem e aqui você tem uma polia móvel. Aqui você tem uma polia móvel. Só que essa tração aqui é igual a essa. Que é igual a essa aqui também. Então, vamos olhar aqui na polia móvel. Polia móvel eu tenho tração para cima e tração para cima. É o mesmo fio, então é a mesma tração. Ó, mesmo fio, ó. Mesmo fio. Então é a mesma tração. Tá? Então esse T é igual a esse T aqui, que é igual a esse T aqui também. Só que aqui eu tenho um outro fio, que é esse mais escuro. Aí esse cara eu vou chamar de T', só para diferenciar. Eu poderia chamar de T1, T2, tá? Chamar de T'. Ok? E o bloco B, você vai ter o peso de B, e aqui é o T'. É o que está conectado com B aqui. Na condição de equilíbrio, peso de A igual a T. T' igual a 2T. E T' igual a peso de B. Ou seja, viram par, ação, reação. Na condição de equilíbrio, eles são iguais. Agora é só juntar, né? Ó, é só juntar. Vamos juntar essa equação com essa daqui, ó. T' vai ser igual a 2 vezes o peso de A. Por quê? Olha aqui, ó. Peso de A não é igual a T. T' não é igual a 2T. Então, T' igual a 2 vezes peso de A. Tá aqui. Aí agora eu vou juntar essa equação com essa daqui.
T' é igual a 2 vezes o peso de A. 2 vezes o peso de A igual a PB. Peso de A é massa de A vezes a gravidade. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Corta gravidade com gravidade. A massa de B é 2 vezes a massa de A. Portanto, a massa de A vai ser a massa de B dividido por 2. Ou seja, 24 por 2 dá 12 quilos. Certo? A situação B, vocês vão fazer de acordo com esse princípio aqui. Ou separando, né? Rodana por rodana. Tem a rodana do peso de B, tá aqui. Na verdade é a tração, né? Aí você tem o bloquinho B. Aí você tem essa mesma tração aqui para cima. Aqui vai ser outro fio, então é telinha. E assim vai. Aí chega nessa outra rodana. Aqui é telinha. Aqui vai ser T, duas linhas, porque é outro fio. T, duas linhas. T, duas linhas. Tá? E o bloco A, ficou por último aqui, bloco A. Você tem o peso de A e tem o fio que está conectado com ele, ó. É dessa rodana. É T, duas linhas. Pronto. A partir daqui você vai fazer esse mesmo sistema que eu fiz. Condição de equilíbrio. Esse igual a esse. Esse T' é igual a 2 vezes T, duas linhas. Esse T é igual a 2 vezes T'. E o peso vai ser igual a T. E aí você resolve essa questão. Tá bom? Letra B da questão 12. Decomposição de forças. Decomposição de forças, a gente viu isso lá em vetores. Né? A lei do seno e a lei dos cossenos. Quando a componente está junto ao ângulo, é a componente cosseno. Está aqui. Quando a componente está oposta ao ângulo, de frente ao ângulo, é a componente seno. E assim por diante. Isso vai ser importante para a gente entender o plano inclinado lá na frente. Então, um corpo de 2 kg tem massa, né, e desliza no plano horizontal sem atrito, a gente nem falou de atrito ainda, sob a ação de uma força de 20 newtons. Essa força verdinha aqui, ela vale 20 newtons. Faz um ângulo de 60 graus com o plano. Então, o ângulo com o plano é esse, 60 graus. A aceleração valerá quanto? Ó, essa força aqui, ela tem uma componente. Vamos fazer direto no desenho, tá? Ela tem uma componente horizontal, que é essa daqui. E tem uma componente vertical, que é essa feiosa aqui. Pronto, melhorou. O bloquinho, ele se movimenta na horizontal, ele não sobe. Se ele subisse, ele tinha aceleração para cima. Mas aí ele não tem. Ele só tem aceleração para cá. Quer ver? O corpo da figura tem massa, desliza num plano horizontal. Ele desliza no plano e não sobe nem desce. Tá bom? Vamos ver como é que é isso. Ok? Vamos provar que ele não sobe, tá? O bloquinho A tem o seu peso, né? Peso do bloco A. Quanto vale essa força para cima? Fy, né? Fy é essa força para cima. Fy vai ser igual a F seno. Seno de quem? Seno do ângulo.
O ângulo entre a horizontal e o vetor. O ângulo entre a horizontal e o vetor, que no caso é θ. Então é F seno. Tá? Então essa componente Y vai ser a força que é 20. E o seno de 60 é o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Isso dá 10 raiz de 3. Aqui é 1,7, dá aproximadamente 17 newtons, tá? O peso de A, quanto é que vale o peso de A? O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. A massa é 2. E a gravidade, ele disse, a dot G igual a 10. 2 vezes 10 dá 20 newtons. Então, olha no balanço de forças. O balanço de força diz o seguinte: para baixo eu tenho 20, para cima eu tenho 17. Então, como é que esse bloquinho vai subir se ele só tem 17? Ele precisaria de pelo menos mais 4 newtons para poder subir. Tá? Porque se ficar 20 a 20, zera, ele fica na iminência de subir, mas não sobe. Está zerado. Tá? Então, não haverá movimento aqui na vertical. Ele vai ter uma força resultante na direção Y, ele vai ter uma força resultante de 3 newtons para baixo. Tá bom? Agora vamos olhar a horizontal. A horizontal não tem nada que atrapalhe ele aqui para trás. Então só tem uma força para cá. Essa força é a componente cosseno, tá aqui, ó, Fx. Fx vai ser igual a F cosseno de 60. F vale 20, cosseno de 60 é o seno de 30, que é igual a 1 meio. Isso vai dar 10 newtons. Tá? Qual é a força resultante? Só tem na horizontal, porque só tem movimento na horizontal. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a resultante? É essa daqui. É a única força que tem na horizontal. Então, a resultante é 10, a massa é 2 e a aceleração é a pergunta. Qual o número que multiplicado por 2 dá 10? A aceleração é igual a 5. É para o segundo ao quadrado. Tá bom? Então, uma aplicaçãozinha aí da decomposição de forças para aplicarmos no famoso plano inclinado. O que é o plano inclinado? O plano inclinado é uma situação em que, quando você pega um bloco que estava aqui na horizontal, na condição de equilíbrio, você tem o peso e tem a reação normal da superfície no bloco. Quando você inclina, ó, o peso continuará para baixo. O peso continua sendo para... Eita! O peso continua sendo para baixo. Tá certo? Porém, a reação normal, ela vai para cima aqui, ó. A reação normal vai para cima. Por quê? Porque a reação normal, ela tem que ser perpendicular à superfície, ó. Normal tem que ser 90 graus em relação à superfície. Vou apagar isso aqui. Tá? Ou seja, ela tem que ser perpendicular, 90 graus, em relação à superfície, tá? Se eu trouxer a normal para cá, ó, ela forma 90 graus. Tá bom? Então, essa condição de você ter que deixar a normal perpendicular faz com que você tenha uma resultante aqui nesse meu bloquinho. Como é que vai se dar essa resultante? A partir desse peso aqui.
Aí vou fazer de outra cor, vou fazer de azul. Esse peso, ele gera uma componente aqui nessa direção e gera uma componente nessa direção. Essa componente aqui a gente chama de paralelo ao plano inclinado. É o F paralelo. Dois tracinhos assim. F paralelo. E esse aqui a gente chama de F perpendicular. Perpendicular é isso aqui, ó. 90 graus. Isso aqui não é um não, tá? Isso é perpendicular. Então, o F paralelo é paralelo à superfície inclinada. F perpendicular quer dizer 90 graus em relação à superfície inclinada. O ângulo, esse ângulo aqui de inclinação, é igual a esse aqui, ó. Que você encontra a partir dos chamados alternos internos. Teorema de Tales. Então, o θ é esse ângulo aqui de dentro, tá? Deixa eu colocar aqui de verde. Então, isso aqui é θ. Aí, quando você olha esse plano inclinado, ele vai ficar assim, ó. Vamos maximizar essas forças ali. Tem a força peso. Aí tem uma componente para cá e uma componente para cá. Essa aqui a gente chama de F perpendicular e aqui F paralelo. O ângulo é esse ângulo aqui. E aí a gente precisa lembrar que o ângulo, quando ele está junto da componente, quer dizer cosseno. F perpendicular é o peso vezes o cosseno. Ó, é a hipotenusa vezes o cosseno. Já o outro, que é o F paralelo, vai ser o peso vezes o seno. Isso é uma aplicação daqui, ó, da decomposição no plano inclinado. Aparece isso no plano inclinado por conta justamente dessa decomposição do peso ou da normal. A gente prefere decompor o peso porque fica mais fácil. Tá certo? Então vamos olhar esse exercício aqui, ó. O peso está para baixo. Normal perpendicular à superfície, era para estar, né? Normal está aqui. Aí você tem as componentes. Vamos olhar aqui as componentes. Cadê? Tem a componente na direção normal. E tem a componente para cá. F paralelo e F perpendicular. A pergunta é: em um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal, um bloco de massa 10, sob a ação da gravidade, é mantido em repouso, condição de repouso, de equilíbrio. Desprezando o atrito, qual é a tensão no fio? Né? A tração no fio. Qual é a tração ou tensão no fio? Ok? Então, na condição de equilíbrio, normal vai ser igual a F perpendicular, ou seja, ação, reação. E F paralelo vai ser igual a tração. Porque a tração é para cá e o F paralelo é para cá. Então, nossa tração vai ser igual ao F paralelo. F paralelo vai ser o peso vezes o seno. Peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes o seno. A massa vale 10. A gravidade, ele disse, adote 10. O seno de 30 graus. Deixa eu botar aqui 30. Seno de 30 é 1/2. Tá? Então, 10 vezes 10, 100 por 2 dá 50
newtons. Resposta letra C. Tá bom? E na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre força elástica, força de atrito e força centrípeta. São mais aplicações das leis de Newton. Tem várias, tá? Então, até a próxima aula. Um abraço.